Por que você sabota a sua prosperidade? Duvido que, independente da fase de vida que você está prosperando muito financeiramente falando, se você está numa fase mais difícil, se você está numa crise existencial, psicológica, financeira, eu duvido que, mesmo que você inclusive esteja na melhor fase financeira, duvido que de vez em quando você não coloque um teto que você não consegue ultrapassar, que você de alguma forma se conecta com o propósito, tem tesão, tem vontade de fazer as coisas, mas mesmo assim parece que tem uma trava em alguns momentos. E é sobre isso que nós vamos falar, esmiuçar, trabalhar nessa live de hoje. Eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, especialista em libertar as pessoas das suas questões sistêmicas, das suas crenças e amarras, para que você possa não só viver a vida que você merece, mas transbordar, prosperar, superabundar nesse planeta. Ok? Então, começando o nosso encontro de hoje, tô toda arrepiada de falar isso, sei lá o que baixou aqui pra gente poder já iniciar nessa energia nossa live, e vou te convidar a convidar as pessoas do seu Instagram e as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa live. Eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas também, para notificar que nós estamos ao vivo, e hoje nós vamos trabalhar. Estamos vivendo a Jornada Sou Rica. O que é a Jornada Sou Rica? Um tempo em que nós vamos de agora até dia 6 de abril, trabalhando questões de prosperidade, dinheiro, negócios na perspectiva sistêmica. Então, qual que é a minha sugestão para você? Que não só você participe das lives que vão acontecer principalmente nas sextas-feiras, eu estou já organizando para ter algumas lives extras, mas depois eu falo dos horários direitinho para vocês, tá? Mas que você se organize para estar por perto. E para ficar mais perto, o que você deve fazer? Tem deixa eu só terminar de encaminhar aqui. Pronto. Tem um grupo que você pode entrar através do link da bio, que é o grupo da jornada, por onde não só nós vamos encaminhando as lives, mas eu também vou passando exercícios. Quando tem os convidados, o convidado também traz ali alguma reflexão e outros conteúdos que vão ser exclusivos para quem está nesse grupo da jornada. Paula, por que você faz um grupo? Por que já não posta tudo por aqui? Porque tem muitas pessoas que acabam não vendo aqui o movimento do Instagram, às vezes passa despercebido e não volta. Então o grupo, além de ser uma forma da gente ficar mais próximo, além de ser uma forma da gente também estar num movimento mais presente, porque no WhatsApp as pessoas acabam enxergando mais, vendo mais, se conectando mais com os conteúdos, além de dar essas coisas extras, né, que no Instagram às vezes ficam muito soltas, e aí ali no WhatsApp você consegue se concentrar, você consegue depois voltar, pegar as ferramentas, sabe, tomar nota, de repente salvar algumas coisas, é diferente, né? Mas principalmente, porque nós temos, quando a gente forma um grupo, ali se forma um campo, ali se forma uma egrégora, ali se forma, imagine só uma bolha gigante, cheia de pensamentos bons, cheia de direcionamentos, de orientações. E, na verdade, nós vivemos, eu gosto até de trazer isso, e vai ser legal a gente falar isso logo agora de cara. Gente, tá bom aqui, porque eu coloquei uma luz, tá uma impressão de que eu tô brilhante amarela. Tá bem aí a imagem, tá bom aí o som? Porque se ficar muito estridente aqui, essa imagem fica ruim, né? Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Peraí, tá ótimo? Diminuir, aqui ó, vou diminuir um pouquinho, pronto. Isso, parece que ficou melhor, pelo menos pra mim. Vamos ver pra vocês também, tá? Então, eu quero fazer uma separação didática aqui, que isso já vai começar a movimentar o nosso tema de hoje. Inclusive, vou escrever aqui qual é o nosso tema. Porque você sabota a sua prosperidade. Quem aqui sabota a sua prosperidade? Você se sente, às vezes, criando um teto? Sua prosperidade. Você se sente, às vezes, criando obstáculos? Você se sente, às vezes, perdendo dinheiro? Perdendo negócios? Parece que você cria uma situação para perder dinheiro? Quem aqui já... Nunca aconteceu isso com você? Então, eu vou falar para vocês algo muito especial. Imagine só que existe um grande campo, uma grande bolha, gigante, imensurável, de informações negativas.
Vou até tomar um gole de café aqui. Uma grande bolha com informações negativas, com informações prontas, com pensamentos, sentimentos, comportamentos e, consequentemente, resultados que quando você nasceu, já entregaram para você e falaram: ó, Rodrigo, tá aqui, queridinho. Você pode pensar isso sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre homens, sobre mulheres. Então, assim, ó, já entregaram pra gente. Quando a gente nasceu, falaram: tá aqui, queridinho. E aí, conforme a gente entra no mundo sem consciência, por quê? Porque hoje, que dia é hoje? Dia 22, acho que é. Hoje, dia 22 de março de 2024, né? Você está aqui numa live comigo buscando consciência, buscando autoconhecimento, buscando se conhecer melhor. Inclusive, quanto mais você se conhece, mais você tem um protagonismo da tua vida. Mas a maior parte da nossa vida, a gente tá lá vivendo o piloto automático. O que dá pra viver, do jeito que deu pra viver, do jeito que ensinaram a gente a viver, 5, 6, 7, 8. Aí tem raiva de homem, por que tem raiva de homem? Porque aprendeu a ter raiva de homem. Aí tem medo de prosperar muito e ser roubado, por quê? Porque aprendeu que isso poderia acontecer, né? Aprendeu que mulher, depois de certa idade, se não casou, não tem mais jeito. Se não teve filho, não tem mais jeito. Então tem um monte de crenças, pensamentos que viram sentimentos e que estão nessa bolha escura. Tanto é que na Bíblia fala, e eu gosto muito da Bíblia como referência filosófica, na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele está afadado ao maligno. Então tem muito mais informações rodando aqui ao nosso redor, que são negativas, que são limitantes, que são mais ligadas ao trauma e ao drama do que luz. E o que nós fazemos então para resolver isso? Temos que fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui juntos hoje, que é iluminar. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade de buscar conhecimentos. Isso seja através da leitura, através das lives, através das imersões, através de sessões individuais, da sua terapia com o seu terapeuta favorito, com a sua terapeuta favorita, fazer a sua constelação, entende? Você se movimentar constantemente para mais consciência, mais presença, mais direcionamento, mais conhecimento, para que então você mude a rota, para que você faça isso aqui. Eu até peguei essa cartinha para o nosso encontro de hoje, porque olha o nosso tema: por que você sabota a sua prosperidade? Então, existe uma ruptura, existe uma ruptura, como é que fala isso? Uma explosão que nós precisamos fazer conscientemente, que nós precisamos deliberadamente, eu gosto muito dessa palavra, é necessário que você tenha atividade, que você faça ativamente rompimento com esses padrões limitantes. Faz sentido para vocês aí? E para fazer esse rompimento, inclusive também gosto muito de uma passagem bíblica que diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E que Jesus veio trazer a espada e não a paz. Cara, isso é muito forte para mim. Por quê? Porque independente da tua religião, isso daqui não é uma live religiosa, tá? Eu gosto do embasamento filosófico da Bíblia, porque nos ajuda a ter alguns insights, até porque a Bíblia, ela é um livro filosófico que nos impulsiona ou nos sabota. Existem várias crenças limitantes, principalmente sobre dinheiro, que elas estão ligadas a uma má interpretação de alguns trechos da Bíblia, né? Mas vamos lá, se o reino dos céus é tomado por esforço, e nós estamos fazendo isso aqui, esse é o segredo, o primeiro segredo para você parar de sabotar a sua prosperidade, é você se movimentar ativamente na construção de uma nova consciência. É necessário a gente trocar o óculos. Imagina que você não tem nenhum óculos aqui, né? Não tinha pensado no óculos antes, mas imagina que você tem um óculos e esse óculos é esse óculos que você já recebeu. Você nasceu lá da barriga da tua mãe e já veio com esse óculos. E aí você estava enxergando o mundo através dele. E parecia que o mundo às vezes estava tão pesado, que o mundo às vezes estava tão difícil, que às vezes as coisas estavam sempre empacando, ou ao mesmo tempo que você estava toda entusiasmada, não sei o quê, e fazendo um monte de coisa acontecer. Por exemplo, na área da prosperidade, na área dos seus negócios, na sua área profissional, mais relacionamento de casal, mais filhos, mais, que mais? Social, amizades, lazer.
Então, até isso é importante que a gente comece a pensar, perceber juntos. O que adianta você ter apenas dinheiro? Verdade que dinheiro é a fonte da prosperidade? Presta atenção nisso que a gente está conversando aqui. Muitas pessoas atribuem, e eu também, se eu não tiver centrada, filosoficamente consciente, eu faço isso também, de achar que a quantia determinada de dinheiro, de milhões XYZ para cima, somente isso determina a minha prosperidade. Mas isso é uma das grandes mentiras que existe no inconsciente coletivo escuro. De que existe um resultado, existe uma métrica, existe um número para que você tenha a sua prosperidade. E a maioria das vezes, quando a gente pensa em prosperidade financeira, principalmente, a gente acaba esquecendo que existem vários outros pilares da nossa vida, da nossa jornada. Por isso que por que a jornada que a gente está vivendo aqui chama Sou Rica? Não é soul de soul, mas também de soul, porque não, né? Mas é de soul de alma. Porque existe algo que dentro de nós precisa mudar, algo que dentro de nós precisa ser trocado, esse filtro de referência, esse óculos, para que a gente possa não só criar mais prosperidade, como usufruir da prosperidade. Que, inclusive, uma das maiores fontes de sabotagem da prosperidade está diretamente relacionada à nossa incapacidade de receber e usufruir, porque a gente também não aprendeu. Bom, vou tomar um gole de café e quero saber se essa introdução tá fazendo sentido para vocês. Eu quero que vocês interajam comigo, por favor, tá? Porque em cima do que vocês também forem me trazendo, eu vou auxiliando aqui a construção da linha de raciocínio, tá? Me conta, quem tá aí, tá fazendo sentido? Gostaria que vocês pensassem e escrevessem aqui pra mim, gente, o que é prosperidade pra você? Você já parou pra pensar o que significa pra você a prosperidade? Porque normalmente a gente tem alguns conceitos, mas se a gente para pra pensar, nem sempre ou quase nunca esses conceitos eles realmente vêm de nós. Eles vêm da nossa escolha consciente, né? E isso é uma coisa muito importante, porque uma das questões que fazem a gente limitar a nossa sensação de usufruir, a nossa sensação de prazer, também está ligado ao fato da gente copiar coisas prontas de muitas pessoas, talvez dos nossos parentes, talvez das pessoas com quem a gente convive, talvez até mesmo dos mentores que a gente escolhe para se modelar, para seguir, para copiar, vamos dizer assim, e muitas vezes a gente acaba se desconectando completamente daquilo que de fato faz sentido para nós. E isso é um gap de sabotagem. Por quê? Porque na verdade você vai perdendo o prazer. Imagina que você tem um mentor ali de prosperidade que você gosta muito, pessoas que você admira, empresários, né, empresárias. E você tem ali os seus mentores. Todo mundo deve ter os seus mentores, tá? Eu sei que eu sou mentora para algumas pessoas, eu tenho os meus mentores também. E aí, então, eu olho ali para aquela vida, para aquele estilo de vida, para aquelas coisas que aquela pessoa traz, de repente para aquela relação de casal. Hoje, as pessoas que eu mais sigo e que eu mais busco conhecer mais da vida, me inspirar no lifestyle, ou seja, no estilo de vida daquelas pessoas, são pessoas casadas, que trabalham com desenvolvimento pessoal, ou que têm negócios bem-sucedidos e hoje treinam outras pessoas baseada nas suas experiências, e principalmente que tem a fé, que tem o lado espiritual como um norte importante, como uma base. Então, quando eu busco uma pessoa, um casal, quando eu busco uma história de sucesso para me inspirar, isso são características que fazem parte para mim, para que eu possa olhar para aquela vida e buscar pontos que eu posso melhorar na minha vida. E por que isso acontece? Porque para mim hoje é importante família, para mim é importante relacionamento de casal, para mim é importante ter um serviço, ter um servir, ter uma profissão que serve a vida de outras pessoas, que tenha um propósito. Para mim não faz sentido acordar de manhã aqui, por exemplo, me arrumar, me maquiar, colocar aqui algumas coisas na minha pauta para falar com vocês, se eu não estiver inspirada nesse propósito, né? Inclusive eu estava numa reunião com um mentor
meu ali agora há pouco de manhã, e ele dizia algo que faz muito sentido pra mim. Pra mim, se tiver uma pessoa que vai usufruir dessa live aqui, cara, já fechou. Não é a quantidade de pessoas, é a qualidade da semeadura que faz sentido. E isso pra mim também é prosperidade, entende? Mas eu tava falando da comparação. Agora, se eu não tenho claro pra mim, dentro da minha cabeça, o que faz sentido pra mim, eu corro um risco de começar a olhar as pessoas e me comparar com elas. Eu corro um risco de não entender que existe um caminho entre o ponto A e o ponto B para que eu possa perceber que aquela pessoa ela não chegou do ponto A no ponto B, dormiu, piscou, acordou. Entende? Em 2014, eu estava pensando aqui em pontos de virada da minha história, e em 2014 foi muito interessante o que aconteceu comigo. Na verdade, em 2012 e 2013 eu tive crises existenciais tão fortes e tão profundas que eu cheguei a pensar em tirar minha vida. Olha que forte que é isso, tá? Alguém aqui já passou por isso, gente? Quem tá aí assistindo ao vivo? Alguém aqui já teve crise de identidade a ponto de falar, cara, não sei nem se vale mais a pena viver? Bom dia, rica linda! Que delícia você aqui. Eu vou te chamar, hein? Você não fica dando sopa aí não, que eu já chamo você pra entrar comigo ao vivo na live. Gente, quem perdeu a live de ontem, eu e a Fer Pelissone, cara, foi uma live animal, tá? Animal, surreal, sobrenatural. Hashtag fica a dica. Eu não sei se ficou gravado aqui no meu Instagram, mas a gente tá mandando os links das gravações do meu canal do YouTube lá no grupo gratuito oficial da Jornada Sou Rica, que tá lá no WhatsApp. Você pode fazer a sua inscrição no link da bio, tá? Então, se você então tá lá, não, eu tava falando de 2014, né? 2012, 2013, 2014. 2012, 2013, então eu tive essa grande crise existencial, tive essa grande falência financeira, tive uma separação no comecinho de 2014, uma separação de um relacionamento de casal. Então foi ali um movimento mesmo, foi um processo muito difícil, muito doloroso para mim. Em 2012 eu voltei para a parte espiritual, porque fazia muitos anos que eu fiquei inclusive sem acreditar em Deus, eu fiquei inclusive muito desconectada mesmo de qualquer coisa voltada para a espiritualidade e fé, o que torna a vida muito mais difícil, né? E aí em 2012 eu me converti, eu tive todo um processo de resgate espiritual, daí eu conheci a constelação familiar. Em 2013 foi o ano assim que ao mesmo tempo eu já estava num nível de consciência maior, mas eu estava ainda muito na revolta, que é o que eu estava comentando aqui com vocês. Muitas vezes a gente tá numa revolta, a revolta ela pode impulsionar a mudança, a revolta ela pode criar um movimento de você fazer uma reviravolta na tua vida e ter a coragem de fazer uma reviravolta na tua vida. Mas muitas vezes a revolta ela tá numa ferida tão profunda que se você não trata essa ferida, a revolta te faz ficar rodando em círculos, igual a barata tonta, entendeu? Fica rodando atrás do rabo, roda, 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 roda e não sai do lugar. E era assim que eu tava em 2013, eu tava rodando, 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 rodando atrás do próprio rabo, achando que pelo fato de agora eu era religiosa, agora eu tinha conhecido a constelação familiar, agora eu era coach, agora eu estava voltando à psicologia e tudo isso, e eu tava, sabe, arrogante, e até tinha uma expressão na época que uma pessoa que mentorava a gente lá dentro da igreja falava, né, de salto alto no fundo do poço, e era exatamente como eu estava, de salto alto no fundo do poço. Não tinha coragem de pedir ajuda para ninguém, estava usando o lado obscuro daqueles conhecimentos, ao invés de eu usar a luz, eu não sabia como usar a luz, na verdade, né? Eu estava usando o lado obscuro e a sombra daqueles conhecimentos, mas por quê? Porque era o que o meu estado de consciência me permitia fazer, né? E aí tudo isso culminou num grande movimento de virada, né? Que foi impulsionado por essa revolta, e eu sou muito grata a essa revolta. Por isso eu digo, existe uma revolta funcional que a gente ativa conscientemente. É o que a gente faz aqui, estudando juntos, né, constelando, enfim, se autoconhecendo. Mas não quer dizer que a revolta, não posso chamar nem de disfuncional, mas a revolta que tem essa dor que não foi trabalhada ainda, não quer dizer que ela seja ruim, porque ela gera mudança. Então foi uma revolta extraordinária para mim, porque me gerou a coragem de sair de uma relação que a gente já tinha visto que não dava certo. Nós dois, lá naquele relacionamento de casal, a gente já tinha tomado a decisão. A gente já tinha entendido, mas estava arrastando porque não tinha coragem, entendeu? Então me fez ter essa virada de chave,
me fez parar de fugir da psicologia, porque eu tinha me formado em 2002 e até 2014 eu nunca tinha atuado em nada, da psicologia. Então eu fiquei 12 anos até eu começar a atuar com desenvolvimento humano. Olha que forte isso. Então me fez ter a coragem de assumir aquilo, fazia parte dos meus sonhos. Eu construía visão quando eu fechava os olhos, e isso é um exercício que nós devemos fazer muito, e nós vamos fazer nas próximas lives aqui, nessa jornada maravilhosa, tá? Esse exercício de visualizar. Se dinheiro não fosse o problema, se não existisse julgamento, se eu não tivesse que cumprir com uma missão, com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas da minha família, se eu pudesse ser eu, verdade, o que eu gostaria de verdade de viver? O que eu visualizo para o meu futuro? Se dinheiro não fosse problema, se julgamentos não fosse problema, faz esse exercício aí comigo, já vamos movimentando ele. Se dinheiro não fosse problema, se julgamentos não fosse o problema, se a sociedade, se as pessoas com quem eu convivo, se eu não estivesse realmente preocupada com o que vão pensar, com o que não vão pensar, se eu não estivesse preocupada em salvar minha mãe, salvar meu pai, em ter uma profissão, por exemplo, que é só porque minha mãe não foi alguma coisa, então eu vou ser, porque meu pai não foi alguma coisa, então eu vou ser. Se não tivesse nada disso em jogo, verdade, qual vida eu viveria? E sempre faça essa pergunta com a palavrinha verdade no começo. Toda vez que você fala verdade, pergunta, você tá dando um comando pro teu cérebro, pra tua mente, que mente não mentir. Olha que legal. Então, verdade, o que eu escolheria? Eu conheci essas perguntas há pouco tempo, mas quando lá atrás, lá no processo, onde eu conheci a constelação familiar, lá em 2013, em setembro de 2013, quando eu fiz um programa de imersão, onde a gente teve muitos exercícios de construção de visão do futuro, mesmo sem conhecer essas perguntas, a visão que vinha de futuro, inclusive ontem eu mexendo nas minhas coisas aqui nos meus drives, é muito legal como as coisas acontecem, né? Acabei vendo meu quadro dos sonhos de 2014. Muito legal, eu tô vivendo muitas coisas que eu criei lá atrás, é massa demais isso, né? Então, tava ali olhando, a gente era conduzido então a fazer uma visualização do futuro e eu comecei a me enxergar fazendo isso aqui, ó. Nem existia internet pra gente fazer live. Mas eu comecei a me enxergar dando palestra, eu me enxergava ajudando as pessoas a se conhecer melhor. Como eu me apaixonei completamente pela constelação familiar, a constelação familiar mudou completamente a minha vida, mudou o meu fluir, mudou a minha sensação de prazer na vida, mesmo falida, porque de 2014, 15, 16, eu vivia assim, no osso do osso. Meu pai e minha mãe me ajudando financeiramente falando, eu morando de favor com meu tio, entendeu? Mas eu era feliz. E é por isso que eu falo que a prosperidade não está ligada a dinheiro. Porque eu me tornei feliz porque eu descobri um rumo para minha vida. Se você me perguntar hoje, Paulo, o que de fato é felicidade, o que de fato é prosperidade para você, para mim está muito mais ligado a isso aqui que a gente está fazendo, dá até vontade de chorar. Dá muito mais o tesão, a prosperidade para mim, ela está muito mais ligada a eu ter esse tesão, essa alegria de fazer o que eu estou fazendo aqui, de brilhar os olhos, do meu corpo se energizar, de todo dia de manhã eu pensar, cara, como eu posso ajudar mais? Como eu posso servir mais e melhor? Como eu posso contribuir com o planeta, com aquilo que eu entrego, com os meus produtos, com os meus serviços? Aí você pode se perguntar assim, Paula, mas eu tenho que ser uma palestrante, eu tenho que ser uma psicóloga, eu tenho que ser uma terapeuta para ajudar as pessoas? Não! Você tem que estar viva. Você tem que estar vivo. Você tem que estar na vida, tem que estar na luz da vida. E a maior parte das pessoas, mesmo que estejam se tratando, está na morte, está no movimento de dor, está ligado ao passado, está ali, eu até deixei a árvore genealógica aqui, ó, está ligado a alguma coisa do passado, alguma coisa de uma memória difícil da família, de uma memória difícil tua mesmo, que faz com que ao invés de você ir para frente, você se mova para trás. É quase como se você fosse puxado para trás, como se você fosse puxada para trás. E isso acontece porque inconscientes o mundo jaz no maligno. Lembra que eu falei? Inconsciente nós estamos vivendo um piloto automático, uma programação herdada, uma pedagogia sistêmica. Copia, cola, copia, cola, copia, cola. E é por isso que muitas vezes eu tenho certeza que você faz criação de visão de futuro. Eu estava meditando hoje de manhã, na nossa live aqui, me veio muito forte isso. Eu falei, cara, quantas vezes
E assim, ó, eu já sou bem constelada, sou bem desenvolvida, tô sempre me trabalhando, tô sempre constelando, tô sempre fazendo a minha terapia tá sempre em dia. E mesmo assim, há 2 meses atrás eu tava num buraco escuro, tá? Eu fiquei mais de 2 meses num buraco escuro. Posso contar pra vocês isso? Vocês têm coragem de me respeitar? E por que eu tô te falando isso? Porque você pode ter a ilusão de que uma vez que você tá ali no reino da consciência, está fazendo a mentoria Sou Rica com a Paula, está fazendo mentoria individual, você tá fazendo, enfim, seus processos, não necessariamente comigo. E aí você fala assim, agora só vai. Cara, só vai por quê? Porque é pra frente que você tá indo, mas não quer dizer que você não vai ter suas noites escuras. Noites escuras da alma. A diferença é que antes eu demorava 10 anos, 8 anos, 7 anos, 3 anos, agora 2 meses, 1 hora, 7 horas, 1 semana, entendeu? Então a gente vai criando, vai aprendendo, vai desenvolvendo recursos e ferramentas que fazem com que a gente inclusive volte mais rápido para a luz. E a maioria das vezes o que falta para nós, sabe o que é? Eu já vou falar do sonho, tá? Eu abri o campo com as cartinhas aqui para nossa live de hoje e veio essa carta, orientação. A maioria das vezes, para a gente sair dessa luta, da ilusão de que a vida é tão, ai meu Deus, a vida é tão difícil, tem que suar, tem que sofrer, para sair da ilusão dessa luta, às vezes a gente precisa só de uma orientação. A gente precisa só entrar na jornada Sou Rica, a gente precisa pedir uma sessão de terapia para a terapeuta favorita. A gente precisa, de repente, de um mentor, de uma mentora que vai sentar com você e vai falar, Paula, vai para esse lado aqui, fazendo um favor, querida. Esse lado aqui é o lado que tem luz. Ontem eu e a Feira, a gente estava falando sobre isso, né? O que é uma mentoria, por exemplo? É uma pessoa, quem que vai ser a tua mentora? Vamos supor que você vai me escolher um dia para ser sua mentora, tá? Que eu vou adorar. Você escolheu a Paula para ser sua mentora. Tudo isso que eu passei, especialmente nos últimos 20 anos, eu posso colocar, se transformaram num conhecimento. Se transformaram num conjunto de ferramentas. Inclusive, se você quer prosperar, olhe para a tua história e busque os teus aprendizados da sua história. A partir do momento que eu aprendi que a minha história, na verdade, era um impulsionamento para a minha missão, que a minha história era uma fonte de recursos inesgotável para eu criar algo totalmente único para entregar para as pessoas, para o planeta, para a vida, através do meu servir profissional, aquilo mudou o jogo completamente. Por quê? Porque a nossa tendência é ficar, ai, meu passado, ai, eu fiz errado, ai, eu fracassei, ai, eu devia ter feito diferente, ai, se. Mas quando eu olho para a minha história, quando eu olho para o meu passado e falo, caramba, quantos recursos tem aqui? Aí sabe o que acontece? Isso se torna uma metodologia. Isso se torna um método. E esse método, essa metodologia, posso falar? Escreve aí. É único. Nada, nem ninguém no planeta pode servir igual a você. Pode anotar isso aí? Gente, tem gente viva aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Quem tá seguindo aqui comigo, dá um oi. Não me deixe sozinha, senão eu vou ter que marcar uma sessão de terapia. Aí eu vou cantar Fafá de Belém, abandonada por você. Ó o drama, ó o drama. Mas me conta, tá fazendo sentido? Vocês estão comigo aqui? Oi, Nath, maravilha. Então, percebe? Então, nós temos esse movimento. E eu ia falar pra vocês o seguinte. A maior parte de vocês talvez não se deem conta, tá viva, adorei. Talvez não se deem conta de que quando você para olhar o futuro e fala assim, cara, se dinheiro não fosse problema, se não existisse julgamento, se eu estivesse sendo eu, o que de fato eu escolheria para minha vida? O que de fato eu criaria para o meu futuro? Ai, gente, que delícia vocês. Eu tô toda arrepiada, tá? Gratidão por vocês dizerem que vocês estão aqui. É muito, muito significativo para mim. É um combustível. Cuidado no trânsito, doutora Leila, por favor. Então, o que acontece? A gente mapeia, a gente visualiza, a gente tem a capacidade de fechar os olhos e criar imagens desse futuro, porém, muitas vezes, quando a gente está naquela comparação, quando a gente está olhando, por exemplo, o antes e o depois das pessoas, quando a gente está olhando para o nosso passado como um lugar de dor
e olhando para o nosso futuro como a salvação da nossa vida, a gente não consegue acreditar que é possível viver os nossos sonhos. Quem aqui já sentiu isso? Paula, você está falando um negócio que está fazendo sentido para mim. Eu realmente já me peguei olhando para o futuro e falando, eu vou viajar para as Maldivas, eu vou gravar cursos em Nova York, eu vou fazer imersões internacionais, eu vou, sei lá, ter um casamento lindo, vou ter um marido que a gente juntos vai ser companheiros, a gente vai criar um movimento de vida super legal, né? Sei lá, eu vou morar numa casa com piscina, vou ter meu estúdio dentro da minha casa, que vai ser super legal, onde eu vou fazer as minhas gravações, vou ter uma clínica, não sei das quantas, né? Tô falando coisas que eu vejo pro meu futuro. Né? Imagina que você tá lá falando tudo isso pra você. Aí, de repente, você olha e fala, ai, não, mas acho que vai ser difícil demais. Não, mas ninguém da minha família conseguiu. Nossa, mas eu não conheço ninguém de perto. Eu tenho lá os meus mentores, as pessoas que eu olho na internet e tudo mais, mas aquelas vidas são muito distantes pra mim. Ah, não, eu tô ganhando X mil reais, eu ganho 10 mil reais pra eu ganhar 1 milhão de reais por mês. Meu Deus do céu, isso daí não é pra mim, não. E aí a gente vai minando os nossos sonhos. Devido a essas crenças, devido a essa revolta no lugar errado. A ativação da revolta que poderia te movimentar para você realizar os seus sonhos, para você criar mais prosperidade para a tua vida, se ela não está canalizada conscientemente para a direção que tem luz, você vai para a sombra disso. E a sombra disso é o quê? Pode pegar minha colinha? O que é a sombra disso? Trauma e drama. Dor do passado. Arrependimento. Ou então você viver das suas conquistas lá de 1900 e bolinha. Presta atenção, que isso aqui, ó, você falar assim, Paula, quais são os principais sabotadores da prosperidade de forma didática e simples aqui para mim, fazendo favor. Então pode tomar nota aí. Número 1, viver focada no passado. Dentro de viver focada no passado, com a tua mente olhando para o passado, existe você se arrependendo das coisas que você fez e falando, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter feito isso, e se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito isso. Ontem mesmo estava atendendo uma cliente minha maravilhosa, empresária, extraordinária, e aí ela sentou comigo assim e falou, Paula, eu deveria ter feito diferente em tal época da minha vida. Olha, eu fico pensando aqui como eu errei assim, assado. E eu deixei ela desabafar ali um pouquinho, ela foi falando. E aí depois, e foi muito engraçado, porque conforme ela estava falando sobre essas coisas do passado, ela estava na sessão até então comigo, me olhando, a gente estava online. Ela estava me olhando, ela estava conversando, a gente estava aqui, ela estava presente. Quando ela começou a falar do passado, ela começou a fazer assim, ela não olhava mais para mim e ela estava procurando. Foi muito legal identificar isso. Eu mostrei pra ela. Eu falei, você percebeu que a tua mente estava lá, ó, procurando? Porque, na verdade, nem é tão não real o passado não existe, não tem como mudar o passado, mas ela estava lá procurando, como se ela tivesse, sabe, num arquivo, deixa eu procurar aqui nos meus arquivos. E aí, ela foi para esse espaço interno, que isso gera um sentimento, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Então, quando ela começou a pesquisar no arquivo lá do passado dela e começou a pensar como ela aprendeu que a gente tem que se arrepender do nosso passado, que a gente tem feridas, que a gente tem a nossa criança machucada. E aí, sem querer, o teu direcionamento vai para o passado. E você vai morar lá. Escreve aí, ó, passado não é lugar de residência, é lugar de referência. O passado serve para você ir lá, dar uma olhada nele, ok, o que eu extraio de aprendizado daqui? O que eu pego de recurso daqui? O que eu pego disso e coloco a serviço do futuro? Isso serve o passado. Agora, você morar lá com trauma e dor, arrependimento, ou mesmo, não, porque você não sabe, em 2001 eu fiz isso. Porque em 2010, você não sabe, eu fiz isso. Porque eu já fui milionária, porque eu já fui não sei o que lá,
porque eu já dei palestra não sei aonde, porque eu já fui chamada para atender tal empresa, porque eu já fui chamada para trabalhar na empresa XYZ. Aí vai lá viver das conquistas do passado. Então, um dos maiores sabotadores da prosperidade é residir no passado, direcionar a sua mente para o passado, seja para as coisas que você acha que deveria ter feito diferente, ou que você acha que deveria ter feito e não fez, ou para as coisas que você se vangloria do passado e não cria no futuro, não cria no presente. Fica lá morando naquelas experiências como se aquilo fosse real. Aí a cliente falando, eu devia, eu falei para ela, devia mesmo? Poderia mesmo? Eu poderia ter feito diferente, ela falou. Eu falei, poderia mesmo? Ela foi louco, porque ela tava lá com o olhinho lá, cavocando, buscando nos arquivos, e de repente ela fez assim. Ela voltou. Aí eu falo, verdade. Lembra da palavrinha verdade? A pergunta verdade tem que estar sempre com a gente aqui. Verdade, poderia? Aí ela me olhou assim, deu pra ver os neurônios dela, carrinho tromba-tromba, se batendo dentro da cabeça dela, saiu fumaça, sabe? Eu falo, pergunta comigo em voz alta, verdade, eu poderia? O que vem aí pra você? Gente, foi muito engraçado que ela chegou a ficar vermelha. Ela queria dizer poderia, mas no fundo ela sabia que não era verdade mais, entendeu? Aí quando ela fez a pergunta, verdade, poderia? Ela me olhou com aquela cara do tipo, quero te matar, sua ridícula. E falou, eu não poderia. E ali foi uma grande epifania, ali foi um grande, sabe, uma grande virada de chave. Inclusive pra gente dar os próximos passos na nossa sessão, que foi fazer uma constelação para entender por que ela estava sabotando a prosperidade dela. Uma empresária extraordinária, uma empresária extremamente próspera, que inclusive já criou milhões com o trabalho dela e que estava numa fase um pouco mais desafiadora, né? E aí, o que a gente foi perceber juntos? Tô contando isso, gente, porque é uma história que não foi por acaso que eu atendi imediatamente ou quase imediatamente antes de fazer essa live. E o que nós percebemos juntas ali? Olha essa imagem. Eu falo que essa imagem aqui, e ela tá saindo aleatoriamente, tá? Eu não peguei no baralhinho aqui, eu não peguei ela para essa live. Eu falei, quais são as cartas que vão me apoiar para trazer mais consciência nessa live? E essa cartinha eu abri e ela veio. Olha que forte. É a cartinha do receber, receptividade. Percebe que parece uma mulher com os braços abertos, onde tem aqui as mamas, né? Onde tem aqui um ventre, uma flor de lótus e luz. Nós não aprendemos a receber. Depois eu vou falar das outras coisas, tá? Mas isso aqui, daqui a pouco nós vamos falar do futuro, que também é um sabotador. Mas isso aqui, ó, é muito forte. Nós não aprendemos a receber. Nós aprendemos que amai ao próximo como a ti mesmo. Olha que forte que é isso. Amai ao próximo como a ti mesmo é um mandamento bíblico que foi mal interpretado. E eu falo que o Satanás, o capiroto, o inconsciente coletivo escuro, o nome que você quiser dar, fez a gente mal interpretar ele e transformou ele, algo que era um mandamento que era para ser luz na nossa vida, amai ao próximo como a ti mesmo, transformou ele num dos maiores buracos da nossa consciência e dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós ficamos com uma impressão no reino da ilusão de que a gente tem que dar, ajudar todo mundo, fazer pelo outro. E quem é mãe aqui ainda tem um inconsciente coletivo de ser mãe. Que se você é mãe, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar dos seus colaboradores, você tem que. Meu Deus do céu, e você? Sabe uma das cartas que saiu ontem, no momento que a gente estava no auge da constelação? Com essa cliente maravilhosa que me deu assim um presente. Eu falo que eu recebo presentes incríveis, né? Fazendo as sessões, fazendo as lives. E uma das cartas que saiu ali, saiu essa cartinha em imagem na constelação e saiu uma cartinha que dizia: eu sou a pessoa mais importante da minha vida.
Quem aqui, quando fala, verbaliza essa frase aí comigo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, quem aqui se sente mal? Tenho certeza que muitas pessoas aqui vão se sentir mal quando repetirem essa frase. Sabe por quê? Porque vem com essa informação. Por isso que eu falo que é muito importante a gente trazer luz e consciência na nossa vida. Porque existe um inconsciente coletivo escuro, que eu tava falando no começo da live. Quem tá chegando agora, depois assiste o começo dessa live, tá? Esse inconsciente coletivo escuro traz informações para nós, que já estão prontas. E essas informações são como fantasminhas, diabinhos aqui, ó. E aí quando você fala, me soa como não verdade, percebe? Exatamente. E é daí para mais. Por quê? A gente vai se sentir egoísta. Graças ao movimento que... Ai, mas se você faz por você, você é egoísta. Ai, você só pensa em você. Ah, mas você tem que pensar nos outros também. E graças a todo esse processo de educação inconsciente que a gente foi passando na vida, e o não tratar a nossa criança ferida, o não tratar os nossos traumas, o não tratar as memórias transgeracionais. O que são memórias transgeracionais? Nós vamos falar mais sobre isso nas lives próximas, tá? Nós vamos ter aí uma sequência de pensamentos, uma sequência de conteúdos para você entendendo o que está por trás da nossa prosperidade. Hoje é a primeira live mais específica sobre isso, porque você sabota a tua prosperidade, mas existem memórias transgeracionais. Existe a pedagogia sistêmica da sua família. Existe a forma como a tua família vem se comportando há gerações, e a gente aprende isso por memória celular. A gente aprende isso também por convivência. A gente aprende isso da comunidade, da sociedade onde a gente vive, do país onde a gente vive, mesmo que ninguém verbalize pra gente. E aí, dentro desse inconsciente coletivo do Brasil, países latino-americanos colonizados pela religião arcaica, que era aquele catolicismo bem arcaico, bem lá de trás, nós aprendemos muitas coisas sobre o que é pecado, que tem que pensar na gente, que tem que... A gente mal interpretou quando na Bíblia diz, né, para seguir Jesus, vende tudo e me siga, né? A passagem lá do jovem rico, que ficou muito conhecida, que fala que mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas não é o rico, a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa qual a vida dela é em função do dinheiro. Na Bíblia não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E todas essas má interpretações foram fazendo a gente achar que a gente tem que só fazer pelo outro, que a gente tem que viver exaustas, esgotadas, que a gente tem que suar, sangrar, sacrificar, sofrer para merecer. A luta, é a luta, olha aqui, ó, veio aqui no campo. Se eu não lutar, se eu não suar, se eu não me esforçar muito, se eu não passar noites e noites sem dormir e trabalhar enlouquecidamente, eu nunca vou merecer a facilidade, eu nunca vou merecer o dinheiro, eu nunca vou merecer a prosperidade, a felicidade, prazer na vida. Isso é uma mentira. Fala aí comigo, isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Verdade, o que é verdade? Verdade, o que é verdade? O que é verdade? Gente, nós nascemos imagem e semelhança de Deus. Primeiro ponto. Isso para mim é muito forte. Quando eu paro para meditar nisso, falo imagem e semelhança de Deus. Cara, é muito sobrenatural isso. Nós somos natureza. Independente da palavra que você fala, Deus, universo, cara, a gente é natureza. Nós somos como as árvores, nós somos como os pássaros. Nós somos abundantes, nós temos provisão divina e natural o tempo todo. Nós bugamos. Nós bugamos. Por que tem tanta ansiedade hoje, tanta depressão, tem tanta preocupação, tanto esforço para fazer as coisas? Porque nós bugamos. A má interpretação das crenças, a má interpretação das filosofias bases de vida fizeram com que, ao invés da gente fluir, inclusive veio essa cartinha do Indo com a correnteza representando fluir. O nosso potencial natural de vida é fluir. É ir para frente.
Não tem todo esse esforço. Paula, você está falando isso porque é fácil para você. Meu amor, eu faço bastante esforço ainda. Eu me trabalho, é que eu volto mais rápido, é o que eu estava falando para vocês. E quem estuda constantemente, mas coloca em ação, tá? Porque não adianta ficar estudando, não colocar em prática. Todos os clientes que estão comigo, todas as pessoas que estão em mentoria comigo, seja individual, seja em grupo, primeira coisa que eu falo, tem que colocar em prática. Se você não coloca em prática, inclusive o professor meu ontem estava falando isso, o conhecimento é obstrutivo à ação. Se você fica viciado em estudar, tem alguma coisa errada aí contigo, tá? Pede ajuda, pede uma sessão, manda um WhatsApp aqui, manda alguma coisa, de repente uma orientação rápida ali já resolve, entendeu? Por quê? Porque se você está conhecendo, adquirindo conhecimento, não está colocando em prática, existem feridas importantes aí que você vai precisar olhar, tá? Mas então, vamos fazer um resumo aqui, tá? Porque eu já vi que já são 8h56. Então, vou começar a fazer um movimento aqui de finalização. E, gente, eu vou convidar vocês a fazer os exercícios. Ontem, na live com a Feira, a gente criou um exercício. Hoje, eu quero que você também coloque aí no papel um exercício. E eu já vou falar o exercício aqui que eu quero que você coloque pra gente ir fazendo tarefas. Tá? O grupo lá da Jornada Sou Rica, que é o grupo gratuito, por onde você vai receber as lives, vai receber dicas, vai receber alguns conteúdos exclusivos. Você pode, inclusive, de vez em quando eu deixo ele aberto, tá? Para vocês compartilharem. Compartilha lá dos exercícios, compartilha essas descobertas que você tá fazendo aqui com esses movimentos das lives, tá? Com os conteúdos que eu vou passando, vai compartilhando. Nossa, Paula, eu tive uma epifania, eu tive um insight. Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, memórias transgeracionais, nunca tinha pensado nisso. Nós vamos fazer exercício, inclusive, de qual é a pedagogia sistêmica da tua família. Por quê? Porque a gente precisa identificar algumas coisas para que você possa intervir nelas. Então, de hoje até dia 6 de abril, nós vamos fazer muitas coisas incríveis juntas, não só em lives, mas ali no grupo, tá bom? Então, entra no grupo se você não entrou, o link tá na bio, ok? E qual é o exercício que eu vou pedir para você fazer aí? Escreve, mas escreve com a mãozinha, tá? Não é no WhatsApp não é no computador, escreve com a mão. Não sei se você sabe, mas quando a gente escreve com a mão, tem uma parte do nosso cérebro que é ativada, que faz com que aquele conhecimento, com que aquele exercício, ele seja 20 vezes, no mínimo, mais forte para nós do que quando escreve ou grava em voz. Por quê? Porque nós temos uma memória, olha que legal, a memória celular a nosso favor. Nós temos uma memória, não existia computador, não existia celular, é muito recente tudo isso. E a gente tem uma memória de aprendizagem que é baseada nessa ligação do escrever com o nosso cérebro. Então escreva, tá? Se dinheiro não fosse o problema, verdade, o que eu escolheria? Se não existisse julgamentos. Depois, se você não tiver anotado, volta lá e vai ficar gravado aqui. Volta lá e pega esse trechinho, tá? Se dinheiro não fosse o problema, verdade, o que eu escolheria? Se julgamentos não fosse o problema, se eu não me importasse com o que as pessoas irão ou não pensar, o que eu escolheria? Tá captando a mensagem aqui? Se dinheiro não fosse problema, se julgamento não fosse problema, se eu estivesse sendo eu, de verdade, o que eu escolheria? E coloca essa pergunta para fazer todos os dias aí. Verdade, o que funciona para mim aqui? Gente, eu faço essa pergunta, eu perguntei, verdade, que roupa funciona para mim hoje? Que roupa que vai criar mais para mim hoje? Que bijuteria, que joia vai combinar mais, vai me trazer mais alegria, vai me trazer mais conexão. Verdade, o que funciona pra mim aqui? Tomar ou não tomar um café? Me veio de tomar um café. Normalmente eu não tomo café pra fazer live, eu tomo depois, mas me veio de tomar um café. Verdade, o que funciona pra mim aqui? Fazer uma live com filtro ou sem filtro? Me veio de fazer com filtro. É muito legal, gente, quando a gente funciona a partir dessa consciência. E principalmente quando a gente olha pra nós mesmos e vai voltando essa comunhão com o nosso ser infinito. Entende? Então, para isso, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu nasci para transbordar. É esse reconhecimento, que é um reconhecimento, na verdade é uma relembrança, você relembrar. Porque na verdade a gente já sabe disso, porque nós somos seres infinitos, nós somos seres naturais. Nós somos imagem e semelhança de Deus, lembra?
Então a gente já sabe isso, mas a gente precisa lembrar todos os dias. Exercício Master Blaster gerador de prosperidade da vida. Você vai tomar banho de manhã, você vai abrir os teus braços assim, vai receber a água caindo no teu corpo e vai falar, eu recebo, eu agradeço, eu recebo. Universo, o que mais tem aí para mim, para eu receber? Todos os lugares onde eu estava evitando, reagindo, resistindo a receber abundância, receber presentes, receber dinheiro, receber amor, receber cuidado, eu destruo e descrio agora. Cancelado, cancelado, cancelado. Entendeu? Esse exercício, ele parece muito bobo, gente. Eu, nas aulas de mentoria, quem é minha aluna aqui sabe, eu faço muito esse exercício e mando a galera ficar 1 minuto. Acho que 1 minuto ali com a mão pra cima. Falei, vai aumentando a tua resistência de ficar nessa posição. Porque a gente desaprendeu. Então, aquilo que a gente desaprendeu, a gente precisa reaprender. Para que então a gente vá movimentando esse saber e essa revolta de uma forma agora funcional. E para fechar essa linha de raciocínio, entenda o seguinte: se você está vivendo a sua vida, buscando a sua prosperidade para não ser como seus pais, para não ser como a sua família, porque você fala, eu jamais quero ser como a minha família, eu jamais serei um pai para os meus filhos como meu pai foi para mim e para os meus irmãos, eu jamais serei uma mulher para o meu marido como a minha mãe foi para o meu pai, eu jamais serei uma mãe ausente, uma mãe presente, eu jamais deixarei de trabalhar para cuidar dos filhos, eu jamais deixarei de viajar para cuidar dos meus filhos, eu jamais pararei de fazer a vida, fazer faculdade como minha mãe parou para cuidar dos filhos. Se você tem esses jamais, existe uma altíssima probabilidade de você fazer justamente isso com a tua vida de uma forma diferente. E isso é assunto para nossa próxima live, porque eu preciso de tempo para falar sobre isso. Vou criar agora o tema da próxima live, baseado na energia que a gente movimentou aqui hoje, tá? Mais uma vez o convite para você entrar na Jornada Sou Rica, link tá na bio. E desejo, escolho que você que participou dessa live, seja ao vivo ou está assistindo essa gravação, tá vendo essa parte aqui agora, que você faça o seu pagamento dessa live. E o pagamento dessa live, qual é? É você compartilhar ela com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo e principalmente você comentar ali. Eu vou deixar ela salva agora no meu Instagram. Não sai daqui, espera 3 minutos até ela baixa, já vai ser colocada ali no meu feed. Vai ali e comenta por que valeu a pena você estar aqui. Quando você faz isso, você contribui mais do que você possa imaginar. Lembra, você não precisa ser uma palestrante, uma terapeuta para você ajudar as pessoas. Às vezes só de você comentar na minha live, você está multiplicando um conhecimento, um saber, uma luz de uma forma ali tão simples e tão boba, mas tão generosa e tão importante. Ok? Feliz final de semana para vocês. Posso perguntar? Vocês preferem que a nossa live seja às 8 horas ou às 7 horas da manhã? Fazer uma enquete lá no grupo depois? Tá bom? E no mais, que delícia! Compartilhe, me marca ali nos stories e vamos juntos, tá bom? Um beijo grande. Jana, linda, eu quero falar com você falando isso. Vou te chamar. Beijo, tchau.